Os cuidados pós-operatórios começam no pré-operatório, tá? Que eu passei para vocês no vídeo anterior. Bom, o desempenho da cirurgia e da anestesia são fundamentais para a melhora do paciente. Então, como foi a cirurgia e como foi essa anestesia? Foi tranquila? Foi uma cirurgia tranquila? Influencia na recuperação do paciente. A cirurgia é um trauma com hora marcada na sua maioria das vezes. Então dá para a gente programar, se organizar melhor, né? O paciente pós-operados, eles ficam na sala de recuperação da anestesia, né? Recuperação pós-anestésica ou na UTI, tá? E dentro da UTI eles têm metas do procedimento. Vamos lá, agora a gente vai falar sobre a avaliação pós-operatória. Bom, a gente começa com essa avaliação com os antecedentes mórbidos, né? Qual doença esse animal teve, qual comorbidade ele teve, né? Vamos dizer assim, ele teve erlíquia, depois de um ano teve babésia, ele quebrou a pata, então os antecedente médico dele, né? De doença. Então é importante você ter esse histórico médico dele, para você saber como vai ser a conduta também. Isso pode influenciar, de repente, a conduta do pós-operatório. Vamos lá. O animal, a gente faz estratificação de risco, né? Nessa avaliação. Então, a medicação, ela foi usada antes da cirurgia, ela foi usada durante, ou ela foi usada logo depois que acabou a cirurgia. Então, isso aqui também faz essa mensuração do pós-operatório. Bom, aqui é importante tentar quantificar e pontuar o que pode dar errado, né? o que pode ter dado errado, né? Na cirurgia que afetaria o pós-operatório. Então isso daqui seria na cirurgia, na verdade, né? Não seria muito do pós-operatório, mas o interessante é você quantificar. Se você puder fazer uma incisão menor ou maior, com certeza uma lesão menor facilitaria o pós-operatório. Então isso aqui entraria de repente mais na situação aí da cirurgia mesmo do que propriamente no pós-operatório, porém influencia no pós-operatório. Bom, e a nutrição, né, após a cirurgia, quando que vai voltar? Então isso daí, acabou a cirurgia, você já precisa de repente se organizar e pensar qual é a conduta melhor a se tomar. Fala um pouco agora sobre a escala de Aldrich, tá? O que é? É uma escala de autoanestésica, para dar autoanestésica. Bom, por que é usado? Porque é um método simples de avaliação, onde é garantido, né? Pontualmente você faz aquela avaliação, né? Não dá para falar 100% garantido, mas que os sinais básicos de vida estejam presentes. Então ali você faz uma avaliação que eu vou mostrar para vocês, onde você avalia os sinais básicos de vida, né, se estão ou não estão presentes. Bom, preconiza-se liberar o paciente do centro cirúrgico, isso é importante, com uma pontuação mínima de 10 pontos. Então a gente vai ver lá como é que faz a soma e precisa ter essa soma no mínimo de 10 pontos para a liberação desse paciente do centro cirúrgico. Bom, agora a gente vai falar sobre o índice de recuperação pós-anestésica, né, do Aldrich e Couric. Vamos lá, atividade. Atividade é avaliada assim, ó. Ganha 2 pontos se ele mover 4 extremidades, ganha 1 ponto se ele mover 2 extremidades, né, 2 patas tipo dianteira, e aqui são as 4 patas. E aqui ganha 0 pontos. Então aqui, vamos dizer que ele moveu as 4, então guarda 2 pontos aqui da atividade. Daí aqui respiração, apto a respirar profundo e tossir, tem um reflexo de tosse e está apto a respirar, então ele ganha 2 pontos aqui. E bom, pressão arterial aqui, né, circulação, mais de 20% do valor pré-anestésico, então ele está com um valor de 20% aqui está com 25, que é ruim, é maior, pressão arterial maior, comparado ao período pré-anestésico, antes de fazer a anestesia, e aqui é 50%. Então, se ele tiver 20, 2 pontos. Então, somou 2 aqui na atividade, 2 na respiração, 2 na circulação, somamos 6 pontos já. Consciência, desperto totalmente, desperto ao chamar, não responsivo a estímulos verbais. Então, o desperto totalmente ganharia 2 pontos. Então, 8.
né? 2, 4, 6, 8. E aqui coloração. Se ele tiver róseo, você ganha 2 pontos. Então soma 10, é o mínimo. Tá? O que pode acontecer, ele somar aqui 2, 2, 2, e aqui a consciência desperta ao chamar. Daí ganha 1. E aqui róseo dá 9. Daí, em teoria, ele não sairia do centro cirúrgico ainda, né? Porque o mínimo da pontuação importante é 10 pontos. São 10 pontos. Bom, aqui é uma segunda escala também, que estava lá, é mais simplista. Então, aqui avalia o sistema nervoso central, respiratório, cardiovascular, via aérea e mucosas. Então, aqui, no sistema nervoso central, nessa coluna aqui, se ele tiver não responsivo, ele tem 0 pontos. Se ele tiver responsivo, ele ganha 1 ponto. E se ele tiver alerta, ele ganha 2 pontos. Então, se ele ganhou 2 pontos, soma 2 pontos aqui. 2 pontos nessa tabela aqui, tá? Nessa coluna. Daí a gente vai para o respiratório. Tá com dispneia? Tá com taquipneia? 0 pontos. Tá com uma frequência cardíaca inferior a 10? Ganha 1 ponto. Tá com uma frequência cardíaca maior que 10? Ganha 2 pontos. Então vamos dizer aqui que tá frisado aqui em vermelho. 2 pontos aqui nessa coluna, 2 pontos dessa coluna. E aqui, ó, cardiovascular. Pulso filiforme. Né, um pulso fraco, né, fino. E aqui já é um pulso fraco, então aqui é 0 pontos. Aqui se o pulso estiver fraco, mas não tiver filiforme, já ganha 1 ponto. Agora se ele tiver com o pulso forte, ele ganha 2 pontos. Então 2 pontos dessa coluna, 2 pontos do sistema nervoso central, 2 pontos do respiratório, 2 pontos do cardiovascular. Já somamos 6 pontos. Vias aéreas, sem reflexo de tosse, né, com secreção. E aqui sem secreção. Então o ideal é que esteja sem secreção. Então vamos dizer novamente, supondo que ele também está sem secreção. 2 pontos. Já somamos 8, né? Cada coluna, sistema nervoso central, respiratório, cardiovascular, via aérea. Aí a gente vai avaliar agora mucosas. Mucosas pode estar cianótica, pálida ou rósseas. Se tiver rósseas, 2 pontos também. Então, você faz essa avaliação, vai dar 10 pontos. 10 pontos libera ele. Mas ele pode muito bem oscilar aqui dentro, né? Pode estar tudo ok aqui, chega aqui e está com uma mucosa pálida, 9 pontos. Daí é um bom senso que você faz, né? A mucosa pálida é ruim. Porém, ele está um pouco, não está desperto, porque, vamos dizer assim, aqui está no sistema nervoso central. Ele não está desperto porque ele é um animal selvagem, então ele não pode estar muito desperto para ser liberado, porque senão ele pode atacar alguém, ferir alguém do centro cirúrgico. Então, nesse caso aqui, você usa o bom senso, e no caso de um animal selvagem, e você libera ele no responsivo, porque você sabe que ele está assim, porque está sob efeito de anestesia ainda, e não pode esperar ele ficar totalmente alerta. Então ele receberia 9 pontos, mas por ser um selvagem, ele pode ser liberado. Então, de repente, ele está com uma anestesia mais forte, está com um sedativo, alguma coisa assim, ele não vai responder em alerta como os outros animais. Então, nesse caso, você usaria um bom senso aqui e liberaria ele com 9 pontos. Vamos lá, agora eu vou falar sobre a abordagem inicial para a alta do centro cirúrgico. Tá? É avaliado o ABCD, tá? Que é aqui, ó, o A é a consciência. Tá? Se ele tiver consciência, ele é liberado. O que ele não pode ter é delírio, estar sem ventilação, e precisa estar sem ventilação mecânica, exceto se o modelo terapêutico, né, a escolha terapêutica for fazer um coma induzido no animal. Então daí logicamente que se ele está em coma induzido, ele está sem consciência, está com ventilação, pode estar com ventilação mecânica, mas daí é uma estratégia terapêutica, tá? Mas de modo geral ele tem que estar consciente, sem delírio e sem ventilação mecânica. Tá? Esse é o A. Bom, frequência respiratória, ele precisa estar com uma boa frequência respiratória, um bom ritmo dessa frequência, e amplitude. Então, frequência, que é o número de vezes por minuto, o ritmo e a amplitude. Então, ele precisa estar esses 3 fatores para ser liberado nesse quesito B aqui. O C, que é circulation, né? De respiração, A é vias aéreas, né? E B e C aqui é circulação. Então, pressão arterial,
precisa estar boa, a frequência respiratória, novamente aqui, precisa ter diurese no mínimo de 2 ml kg/h, tá? Esse é o mínimo que precisa ter de diurese para ser liberado. Bom, aqui ó, hipotermia, tá? Ele vai estar um pouco hipotérmico, melhor dizendo, tá? Mas ele não pode estar com dor, ele não pode estar com náuseas, ele não pode estar vomitando com êmese e não pode estar com tremores, né? Chamado de shaving. Então, ele não sai do centro cirúrgico se tiver dor, náuseas, êmese e shaving, ele não sai do centro cirúrgico. Bom, o E é o estado dos drenos, né? Como é que está o estado dos drenos? É o menos importante, mas é importante também. Os outros são mais importantes. O estado do dreno, para você conferir o estado do dreno antes de tirar ele do centro cirúrgico. O curativo, como é que está. E as imobilizações, como é que estão essas imobilizações aqui. E pegar as recomendações do pós-operatório. Então, é um quesito a mais na abordagem inicial para a alta do centro cirúrgico. Bom, aqui uma forma para você mensurar esse 2 ml kg/h, você pode pesar um tapete higiênico e pesar ele antes de usar e colocar o animal para fazer xixi e depois pesar o tapete higiênico. Tá? Uma forma mais simples de fazer com um animal numa gaiola, alguma coisa assim. Bom, nível de consciência, né? É o famoso AVDN. Tá? Ele está alerta, o animal está alerta, o A. Ele é avaliado como A. Ele está alerta por voz, né, quando chamado. Então, ou seja, ele só fica alerta quando chamado. E aqui, ó, responsivo a estímulos dolorosos. Então, ele só responde a estímulos dolorosos. Não responsivo. Então, esse animal aqui é importante. Ó, o D e o N, ele geralmente está entubado. Esse daqui, o D e o N, não sai do centro cirúrgico. Tá? Então, só sai do centro cirúrgico o A e o V. O D e o N não saem. O D e o N, como eu falei, ele está entubado. E entubado você não libera o animal para recuperação pós-anestésica. Vamos lá, agora a avaliação respiratória. Tá? A gente avalia pela saturação parcial de oxigênio, pela frequência respiratória, e ritmo e amplitude, como eu disse anteriormente. Bom, a gente faz a auscultação simétrica bilateral dos pulmões. Tá? É importante ser bilateral. E ver se está simétrico, se os dois estão iguais. A percussão, né? A percussão é importante porque se a gente acha um barulho maciço, né? Um ruído maciço, pode ser por excesso de fluido ou posição por muito tempo lateral, um animal que fica muito decúbito lateral, né? Isso causa edema e acaba esse edema baixando a amplitude aqui. Então, esse edema pode ser por fluido ou por ficar na posição lateral, e que são da amplitude do edema. Radiografia, se necessário, está com dúvida, tira uma radiografia para ver como é que estão essa parte respiratória. Avaliação cardiovascular e volemia. Tá? Vamos avaliar as extremidades. Estão quentes ou frias? A perfusão, como avalia? Pode ser avaliado pelo TPC. Bom, aqui a parte circulatória, né? Frequência cardíaca ou eletrocardiograma. Podemos avaliar dessa forma. O que é importante avaliar também? A pressão arterial média, né? Ela é que preenche os capilares. Tá? Não só a pressão arterial, e sim a pressão arterial média, porque ela tem essa importante função de preencher os capilares. Então, se ela oscilar muito, ela acaba não preenchendo os capilares. Então, ela é importante além da pressão arterial pontual, né? A média é importante por causa disso. Bom, as mucosas a gente avalia também, pálida, rósseas, por exemplo. E o super importante é avaliar, que poucos avaliam, né, poucas clínicas avaliam, é o lactato, para saber se as células estão recebendo oxigênio ou não, né? Se elas não tiverem, elas liberam o lactato pela via anaeróbia. Bom, é importante, né, anotar no prontuário os sintomas relevantes, né, que aconteceram durante a cirurgia e no pós-operatório aqui também, bem como os procedimentos e decisões adotados para a correção das adversidades encontradas no paciente.
Então, foi encontrada uma adversidade, qual que foi o procedimento? Como é que foi resolvido isso? Então, o prontuário precisa ter tudo isso, tá? Tanto na parte cirúrgica quanto pós-cirúrgico também, tá? Mas no caso o prontuário é pós-cirúrgico. Então, como que foi feito, o que ele está tomando, né? No caso aqui, ó, remédio que toma, ou seja, que tomava, né? E o que está tomando agora. Exemplo, um paciente que faz uso de antitrombótico. Precisa estar anotado lá que ele fazia uso de antitrombótico, porque se ele for ficar internado mais tempo do que precisa lá, talvez ele precise, pode dar uma coagulação nesse paciente. Então ele precisa saber que ele tomava antitrombótico, em cima disso administrar a medicação apropriada. Né? Precisa estar sinalizado no prontuário também. Então é importante no prontuário essas decisões, né, adotadas, e bem como os remédios que o paciente tomava e está tomando. Cuidados imediatos no pós-operatório, tá? Observar o curativo, o funcionamento dos drenos, que já falei anteriormente, e administrar medicações para o controle de dor, a fim de diminuir o estresse da cirurgia. Bom, rapidamente aqui, retomando também, monitorizar frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, saturação parcial de oxigênio, pressão arterial e pressão arterial média, dor e sintomas. O gato fica quieto, né, quando está com dor. Já o cão, ele vocaliza e pode ficar agressivo. Então, essas diferenças do felino para o canino. Então, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, pressão parcial de oxigênio, pressão arterial média e pressão arterial, dor e sintomas. Dor e sintomas você precisa controlar também, monitorizar. Bom, adicionando aqui, precisa também fazer a mudança de decúbito com frequência, para evitar aqui a congestão e atelectasia, que é o colapso parcial ou total do pulmão. Tá, evitar edema, então você precisa também fazer essa mudança com frequência de decúbito do animal. Bom, agora eu vou falar sobre a recuperação pós-anestésica, né, a alta dela. Tá, então ele recebeu aí a alta do centro cirúrgico anteriormente, agora é a alta da recuperação pós-anestésica. Tá? Então aqui, ó, ele precisa ter consciência. Ele precisa ter estabilidade cardiovascular, função motora recuperada, ou seja, precisa estar andando, respiração ok, ou seja, frequência cardíaca, ritmo e amplitude de respiração, dor precisa estar controlada e sem sangramento ativo. O débito urinário aqui é 3 ml/kg/hora. Para sair do centro cirúrgico eram 2 ml, aqui são 3 ml/kg/hora. E aqui, ó, a pressão parcial do oxigênio precisa estar maior que 95%. O que é importante? Não pode sair, se tiver náuseas, os vômitos e náuseas, né? Náusea e êmese precisam estar controlados. Então o animal não pode estar saindo nauseado ou vomitando para ser liberado, para ter a alta do RPA. No caso aqui, náuseas. Vômito, precisam estar controlados. Finalizando aqui, vou falar um pouco da intubação, da aula prática que tivemos também. Bom, o animal precisa estar em decúbito direito, ou seja, a gente vai ter o acesso do lado esquerdo do animal. Segundo, caso ele esteja longe, né, esteja no centro da mesa, devemos colocar o dedo na mandíbula e o outro dedo na crista occipital, com a boca fechada e empurrar. Tá, para ficar na base da mesa, a cabeça do animal. No final da mesa, melhor dizendo. Aqui, ó, observação. Caso o animal esteja com suspeita de fratura, devemos entrar com o tubo somente na primeira marca. Tem uma marquinha lá no tubo, tá? No primeiro risquinho, você para ali e visualiza a segunda marca, com o auxílio do laringoscópio. Então você para na primeira marca e consegue enxergar a segunda marca com o laringoscópio. Após a confirmação com o ambu, devemos inflar o cuffing e acoplar o ambu, né, o ambu novamente, enfim, e ver se tem alguma lesão na traqueia ou pulmão. Então, você não coloca lá no fundo, se tiver um trauma
a traqueia, você não coloca lá no fundo, você coloca no primeiro risquinho mesmo, testa para saber se tem alguma fratura aí da traqueia, e depois você pode progredir, vai ter que desinflar o cuffing e colocar mais profundamente esse tubo, tá? Isso é testar para ver se não tem alguma lesão na traqueia, tá? Ou no pulmão. Bom, vamos lá. Aqui, ó, pulsão na membrana cricoide, que nós tivemos aula prática também. Bom, como é que devemos agir? Palpar o sentido do tórax, vem do tórax do animal até a cabeça do animal. Então, sentido tóraco, cabeça, né? Tórax e cabeça. Encontraremos a cartilagem tireoide primeiro, e logo após a membrana cricotiroidea. E logo após a cartilagem cricoide. A gente precisa fazer isso porque identificar com o dedo, a gente precisa palpar e identificar para saber aonde que é a membrana cricotiroideia, que a gente vai pulsionar. Bom, segundo, pulsionar com o bisel do lado do tórax, então no sentido do tórax, tá? Até sentir o teto da cartilagem, Devemos inclinar o mandril para o tórax do animal e progredir apenas o catéter. Então você segura o mandril e progride somente o catéter, no sentido do tórax do animal. Acoplar uma seringa, depois que você fez todo esse procedimento, você acopla uma seringa a fim de testar se puxamos o ar, né? Então a gente acopla a seringa, né, no catéter, puxa. Se vier ar, ok. Agora aqui, no caso o êmbolo, você puxa e o êmbolo volta de novo, a pulsão está no local errado. Então você tem que daí, ou seja, devemos pulsar o ar para confirmar. Então a gente puxa o ar e solta a seringa, ela não pode retornar. Se ela retornar, ela está no lugar, não está puxando o ar, né? Está no lugar errado. Bom, finalizamos aqui, essa daqui é a aula prática, e a outra aula prática, tivemos 2 aulas práticas, e a outra aula eu não anotei muita coisa, então acredito que seja o mais importante isso daqui mesmo, o resto para a gente saber de cabeça, né? Que é a outra aula prática foi de acesso aos vasos, né?